Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bom dia para todos. Este que vos fala é o pastor Johnson Silva. Irmãos, eu estou grato a Deus por ser privilegiado e o Senhor, Ele ter me mostrado em sonhos algumas coisas relacionadas ao arrebatamento e sinais da vinda de nosso Jesus. Dia 18 de novembro de 2015, eu tive uma revelação da parte de Deus. Foi no dia que eu acordei por volta de 3 e pouca da manhã, com este sonho, onde eu ia aqui na Calmonte, andando sentido a entrada de Santo Estevão, quando eu passava na frente da Assembleia de Deus daqui, e tem um porteiro chamado Tony. Ele me chamava e perguntava se eu tinha visto a terça parte da igreja, os irmãos que estavam dentro da igreja, que desapareceram, e ele não viu nem ir para o lado do banheiro e nem passar por ele, que ele estava na porta. Eu falava, irmãos, eles foram arrebatados, desculpa, e com isso eu acordei. Nesta semana eu tive mais 2 revelações consecutivas. A mais próxima foi a de anteontem para ontem, que eu moro aqui na beira-mar, Calmonte, e eu olhava para o lado do mar, próximo à refinaria aqui, e via 2 embarcações enormes vindo. E uma das pessoas que estava sobre a embarcação, são pessoas que eu conheço aqui, de uma determinada congregação, e ele vinha para pegar toda a sua família para fazer uma certa travessia para a ilha, eu acho que é Bom Jesus, Maria Guarda, que por sinal esta família sempre vai para lá. E um desses descia da embarcação e ia em casa buscar alguma coisa. Ele dizia que ia em casa buscar alguma coisa. A esposa dele, que eu conheço e congrega no próprio ministério, ele estava com uma roupa longa, um vestido longo, e quando este esposo dela vai em casa, ela diz, olha, dá tempo eu ir em casa e pegar a minha sacola, minha mochila. E quando ela voltava, já voltava despida, voltava com um shortinho bem curto e apenas um acessório, né? É maior, não sei o nome, biquíni, que cobre só a região dos seus seios. E quando eu vi a embarcação que ela e o marido dela iam entrar, já estava em terra encalhada, e a outra embarcação perseverava na água. E o que eu mais observava era que as embarcações estavam todas defraudadas, ou seja, destruídas, estavam com vários remendos. E depois eu foquei uns gritos que vinham em direção às profundezas, um pouco mais distante, quando eu observo uma árvore grande, enorme, irmãos. Só que essa árvore estava seca. Esta árvore estava seca mesmo, mas só tinha uns galhos secos e um homem seco. Sabe o que era um homem magro? Bem magrelo mesmo. Ele gritava e estava nu, só de sunga, e fazendo gesto com as mãos e rindo. E esta árvore, irmão, sabe aqueles barcos com vela? Sabe aqueles barcos com vela? Esta árvore andava com uma velocidade que dava aproximadamente uns 50, 60 quilômetros por hora ou mais. E ele, pendurado nesses galhos, fazia um sinal para o povo dessa igreja que estava em seco e ia fazer essa travessia. E de repente apareceu um rapaz. Ele chega do meu lado, esse rapaz se aproxima de mim, um senhor, e começa a falar, eu não acredito que este povo vai atravessar um mar deste. Olha como está este vento forte. Vai passar pelo canal do navio, que tem um lugar aqui. Você sabe que sonho, a gente vai além do que a gente possa imaginar. O sonho eu em terra, mas esse senhor conversando, e também não acreditando, eu ainda disse, olha, um barco já encalhou.
Quero ver como é que eles vão carregar um barco desse tamanho para botar na água. E esse senhor conversava comigo, dizendo que não vai, de forma alguma, esse povo conseguir atravessar o mar, porque o mar estava revolto, as profundezas eram muito profundas, era muito profunda mesmo, profunda de verdade. E eu chegava ao ponto de ver a água chegar, era preta, de profundidade mesmo. E eu ficava impressionado com isso. E o outro sonho anterior que esse, de anteontem para ontem, no mesmo semana, foi consecutiva, foi justamente esse, eu vindo de Madre de Deus. Eu vindo de Madre de Deus, quando eu chegava na ponte do Suape, eu via um estrondo na água, um estrondo, e eu olhava, eu parava no eixo da ponte, e quando eu parava no eixo dessa ponte, no centro da ponte, estava uma senhora e um menino com aproximadamente 6 a 7 anos de idade. E ele e a mãe estavam com a mochila nas costas. E mais na frente estava um senhor, que este senhor se preocupava, e ele se preocupava muito. Ele ficava preocupado, e dizia até assim: eu vou para casa porque eu quero assistir esse fenômeno na televisão. E ele chegava e corria, irmão, chegava pelos braços, é forte. E ele chegava do outro lado, com que ele chegava do outro lado, ele ficava se preocupado, só que eu ficava rindo. E dizia: eu quero ver esse fenômeno, isso aqui não é para todo mundo, olha que privilégio estar vendo esse fenômeno. Aí eu começava a olhar para a água, sabe aquelas, quando você lança alguma coisa, foi tipo um peixe enorme que pulou na água, bateu ali, e a água fez aquelas ondas, e ia sentido a parte do cação lá para baixo, ia formando a nevoada de coisa branca, parecendo neblina, e ia evoluindo e crescendo a cada vez mais, tipo um vento forte, estava formando aquilo, só que eu em cima da ponte, eu não sentia o vento. Uma coisa impressionante, era uma coisa que passava por baixo da ponte, subia aquela água, fazia aquela branquidão e fazia tipo neblinas. Começou a ficar branco todo Suape, Cação, não se via mais as casas, e eu ali observando do alto. Aí eu disse assim: senhora, vamos para o outro lado, porque esse negócio vai estreitar. A gente está no meio da ponte, a gente tem que passar para o outro lado, porque está estreitando, senhora. Vamos para o outro lado. E quando a gente foi para o outro lado, foi que eu observei, olhando para o lado de Salvador, que vinha a mesma branquidão, as nevoadas, aquela neblina, e ondas grandes se formavam, batiam uma de encontro com a outra e formava aquela espuma branca, subia e depois descia, batia uma com a outra, depois descia, e começou a acontecer essas coisas, e eu impressionado: meu Deus, o que é aquilo? Olha que coisa linda, senhora, olha que fenômeno. A senhora começava a se maravilhar, a criança também, mas o Senhor desaparecia, porque ele corria, ele ficava preocupado, dizendo que queria chegar em casa para assistir aquilo. E aí eu disse: senhora, sabe o que é isso? É a vinda do Filho de Deus. Meus queridos, sabemos bem que a vinda do Senhor está bem próxima. Eu separei aqui alguns sinais da volta de Jesus: a primeira, guerra e revolução; segunda, catástrofes naturais; terceira, aumento do pecado; a quarta, multiplicação do conhecimento. Isso está acontecendo, você vê, as pessoas estão se destacando muito. Os catástrofes naturais também, a guerra e revolução, o aumento do pecado está aí, que é o quarto. O quinto, a propagação da nova era. Observa que já está acontecendo isso. O sexto, avivamento pentecostal, está acontecendo. O sétimo, o renascimento de Israel. O oitavo, pregação do evangelho pelo mundo todo. É um dos sinais que também aparece na Bíblia. E o 9, o nono, o último sinal, eminência do governo mundial, aonde vão levantar líderes, animais que vai devorar o mundo, que vai trazer,
as suas leis, que vai... Muitas coisas que está escrito no Apocalipse. Alguns sinais também que o próprio Jesus vai deixar bem claro no livro de Mateus 24, verso 36, que Jesus ele vai dizer que ninguém sabe nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O mundo vai continuar da mesma forma que está, só piorando, só acontecendo casamentos, só acontecendo as bênçãos, a riqueza. E este povo vai estar tudo distraído quando o povo de Deus entrar nos céus celestiais. É tempo de preparação. Não é mais tempo de a gente estar se preocupando quem está pregando em pecado. Não é mais tempo de se preocupar em parar o ministério, uma igreja que abriu ali na frente, mas o pastor, o líder é isso. Não é tempo de a gente se preocupar mais quem era e quem não é mais nada. É tempo de a gente se corrigir. Porque sabemos bem, meus queridos amados irmãos, que a palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus, ela vem nos trazer um alerta muito grande quando João, ele vai se apresentar diante do Senhor, dizendo de um povo estranho, a um povo estranho que expulsava demônio. Este povo não andava com Jesus. E ele queria ir repreender este povo porque ele estava usando o nome do Senhor. Então Jesus ele vai dizer, olha, não faça isso. No livro de Marcos 9:38, Jesus ele vai dizer, não repreenda este povo, deixa que o povo pregue. Jesus ele vai dizer, olha, quem não ajunta espalha, quem não é contra nós, é a favor de nós, deixa lá. Então tem pessoas hoje que estão destruindo o teu ministério, preocupado com A, com B, pessoas que estão caçando outros ministérios que se levantam e nascem hoje. Irmãos, vamos procurar melhorar na presença de Deus. Vamos procurar fazer a nossa parte. Levantou o ministério, apoie. É tempo de a gente se juntar. É tempo de a gente juntar os ministérios, todas as igrejas. Acabar com esse negócio da indiferença, acabar com esse negócio da separação, acabar com esse negócio de apontar o que a igreja tem e o que a igreja não tem, que fulano usa isso, que fulano usa aquilo, que fulano deixa de usar aquilo. Não estão pregando Jesus? Esse povo não está falando de Jesus? A palavra do Senhor tem que ser anunciada. O nome de Jesus tem que ser pregoado. Independente de quem anda com Jesus e quem não anda. Está fazendo o papel do Senhor? Estão levando o povo a conhecer Jesus? Deixe este povo, pelo amor de Deus. Crente, santões, se santifique mais. Procure mais se santificar. Se alguém está dizendo, olha, você quer ser mais santo do que eu, do que fulano? Persevere, continue assim e seja mesmo. Não se contamine, se santifique mesmo, porque está aqui um daqueles que vai apoiar o seu ministério, por causa de quê? De um nome que você hoje está usando, Jesus. Este é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E se você está pregando Jesus, anunciando a Jesus, pouco me importa do que você está fazendo de errado ou o que está fazendo certo. Anuncie mesmo e procure se corrigir através daquilo que esta palavra te anunciar. Porque quando você toma conhecimento e rejeita a palavra que está escrito aqui, aí fica difícil. Mas enquanto existem pessoas que estão tentando abater a sua fé, que estão tentando confundir o seu ministério, pessoas que estão tentando destruir com a sua vida, olha só, Jeremias 11, eu vou deixar para você. Jeremias 11, para aqueles que estão vivendo em perseguições, para aqueles que estão querendo destruir com seu ministério. Jeremias 11, 18 a seguir, ou para ficar melhor, até o 23. Tá certo? Se preocupa não. Pessoas que hoje conseguem envergonhar o teu nome, expandir o seu nome, querendo apagar o seu nome da história, querendo defamar o seu ministério. Jeremias 11, tá certo? Vai com Jeremias 11, medite nesse versículo, porque essas pessoas que estão atrapalhando através do teu nome,
através da tua vida, do teu ministério. Essas pessoas, infelizmente, é duro dizer isso. Jeremias 11. Amém? Deus abençoe.